Um homem também chora. O Guerreiro Menino é uma canção de Gonzaguinha, de 1983. É uma crítica de pressão social sobre os homens, associada ao machismo, ao capitalismo, para que sejam fortes, né? Continuem a trabalhar, né? E um trecho da música tem um trecho que fala: o homem sem trabalho não tem honra, sem a sua honra se morre e se mata. Então, nós vamos conversar hoje sobre escala 6 por 1. Vou pedir que vocês, logo no início, coloquem seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal para que eu possa trazer mais conteúdo e acione o sininho para receber notificações, tá bom? Então, a gente hoje vai falar sobre CLT, que está sendo aí muito criticado, usado aí, né, como piada, e também falar sobre o porquê da escala 6 por 1, né? A CLT ela foi criada durante o governo de Getúlio Vargas, mais precisamente durante a ditadura do Estado Novo, né? Mesmo durante a ditadura, o Getúlio Vargas traz esse benefício. Foi criada no dia 1º de maio de 1943, é por isso que 1º de maio, né? E ela vem para unificar a legislação trabalhista, para regulamentar as relações entre empregadores e empregados, né? Estabelecendo direitos e deveres, né? Ali, a CLT ela traz aí, ela surge como a necessidade de organizar o trabalho, né? Então ela vai unificar normas, né, criadas por esse decreto-lei de 1943, para reunir diversas leis e decretos trabalhistas que já existia desde a década de 1930, né? E aí ela vai ampliar mais, né? O principal objetivo era regulamentar as relações individuais, né, e coletivas, né, do trabalho, né? Então ela vai aí criar no caso, descanso remunerado, vai criar o FGTS, férias, né, para melhorar a vida do trabalhador, né, e trazer um impacto e uma evolução, né, traz diversos direitos, como a jornada de trabalho regulamentada, que são as 8 horas semanais, né, fazendo um total de 44 horas, né, e vai se adaptando, a CLT ela se adapta, vai se adaptar. Com a promulgação da Constituição Federal, ela apresentou um marco, né, muito significativo, porque ela traz aí também define, né, algumas questões também dentro da CLT. E em 1917 a gente tem a reforma trabalhista, né, uma grande reforma trabalhista que promoveu mudanças substanciais na CLT, né, flexibilizou as leis trabalhistas, embora tenha aí recebido, claro, muitas críticas e etc. E tal. Eu vou deixar aqui o link da consolidação da lei trabalhista para que vocês possam entrar, possam pesquisar. É muito importante a gente ter esse conhecimento, trabalhador, também o empregador, o patrão, né? É muito bom que a gente tenha aí esse conhecimento, essa informação, porque informação feita de maneira clara, feita de maneira verdadeira, ela gera conhecimento para argumentos. Então, é muito bom a gente saber. E por que o fim da escala 6 por 1? A gente tem que imaginar o seguinte, gente, a lei trabalhista, ela foi, né, não que todo mundo trabalhe 6 por 1, tem muitas pessoas que trabalham escala 6 por 2, né, que tem seu próprio negócio, profissionais liberais, enfim, né, a gente não está falando da questão da carga horária entre profissão, né, e a pessoa trabalhar ali, quem trabalha de CLT, mesmo os empregados né, de alguma empresa estatal, que não trabalham em escala 6 por 1, trabalha um ou outro, que trabalha dependendo da estatal, né, que esteja trabalhando, se for regime de CLT, como uma Caixa Econômica, por exemplo, que é o banco que só funciona de segunda a sexta, um Banco do Brasil que só funciona de segunda a sexta, alguns setores de uma Petrobras, de um BNDES, que só funciona aí em alguns setores e outros não. A gente não está trazendo isso, a gente está trazendo, vamos falar sobre questão de saúde mental. Por que o fim da escala 6 por 1? A gente fica pensando o seguinte, década de 1940 era outra coisa, a população era bem mais reduzida.
Então, a questão de transporte, a questão da distância de casa para o trabalho, geralmente eram próximas às fábricas, né? Geralmente as fábricas tinham muito isso de construírem casas ao redor das fábricas para que as pessoas tivessem acesso. Muita gente que trabalhava em comércio, a gente ia em casa almoçar porque trabalhava próximo. Eu lembro que eu era pequena, meus 8, 9 anos, e os supermercados não abriam dia de domingo. Né? Não abriam feriado, feriado era feriado mesmo, eu lembro, eu tinha, e alguns supermercados só abriam até sábado, meio-dia, então a pessoa tinha sábado, morava perto de casa, às vezes não pegava muito transporte, tinha uma facilidade ali do transporte, sempre teve problema, sim, de mobilização de transporte nos grandes centros urbanos, mas não era tanto como é hoje, a pessoa ia para casa e ficava ali no seu lazer, passeava com a família, fazia um churrasco. Eu lembro que em casa meu pai trabalhou a vida toda dele em comércio em grande supermercado e tinha essa flexibilização. A gente vem para hoje, onde se tem uma cobrança muito grande da sociedade, por mais que a gente não queira. A gente hoje tem, né, todo um aparato tecnológico, a gente hoje tem que lidar com dupla jornada, principalmente nós mulheres que cuidamos de casa, muitas mulheres que trabalham ainda estudam, saem do trabalho para a faculdade, para a escola, para um curso, ou sai desse curso para o trabalho, dependendo ali do horário que ela trabalha. Aí tem que arrumar casa, tem que ver filho se tiver, tem que ver marido, muitas vezes tem aquele marido, né, problemático, e aí tem que lidar de repente com questões familiares externas, com pai, mãe, leva para um médico, e o homem, né, que também tem sua dupla cumpre essa carga horária de 6 por 1, só tem um dia, de repente ele ir pro futebol dele, pro churrasco dele, conversar com os amigos, fazer sua faculdade, de repente está fazendo aí seu mestrado, seu doutorado, e os setores funcionam assim, né? Porque na cabeça do empresário, ele quer lucro, né? Ele quer que o funcionário esteja bem para produzir para ele, mas em compensação ele não dá nenhuma vantagem para que o empregado ele tenha pelo menos 2 dias para resolver seus problemas e ter seu lazer. Um dia só não dá, não dá. Eu já trabalhei de escala 6 por 1 e você não consegue atender tudo, né? Você não consegue nem se atender. Principalmente a mulher que precisa de ir no seu salão de beleza, precisa fazer sua depilação, precisa ir no médico, levar a filha no médico, problemas de escola da criança, reunião de pais responsáveis, enfim, tudo isso. E aí começa a surgir, a gente está no século 2000, né, as doenças que são provocadas pelo estresse, pela cobrança de trabalho, né? Por uma carga horária assim bem ruim, né? A cobrança no trabalho que é muito grande, as exigências e a falta de retorno com um salário bom, digno, né? Às vezes condições de trabalho não muito dignas, né? Eu estou falando de empresas aí que realmente, né, tem que ser, né, investigadas, mas a maioria das empresas, claro, tem condições de trabalho legal, dão almoço, pagam tudo direitinho, mas eu estou falando sobre a cobrança. Eu estou trazendo essa questão de que você, dentro de uma empresa, com a carga horária, e você só tem um dia de lazer, aí você começa a apresentar burnout, estresse, problemas emocionais, psicológicos, você começa a gerar conflitos dentro da empresa com seu colega, com seu chefe, né? As empresas, os supermercados, que é uma carga horária muito grande, muito assim, sabe? Que você não tem nenhum tempo ali. Muita gente pega de manhã no trabalho e às vezes por alguma questão tem que resolver dentro do trabalho, sai depois do horário de trabalho. O telemarketing, né, que é um dos hoje que é bem mais estressante. Ah, mas tem psicóloga dentro da empresa? Tem, para questões que estejam atingindo a empresa, que o funcionário não esteja ali desenvolvendo, que o funcionário esteja com algum problema, e isso vai acarretar problemas para a empresa. Não é para falar sobre ele, não é para falar que ele está com algum problema emocional, que ele está com estresse, que ele está com problema em casa, não. Ele até traz isso para que a psicóloga possa fazer ali um resumo, né, do que está acontecendo, por que ele não está atendendo ali o seu setor, por que ele não está produzindo bem, por que ele está falhando, não está sendo eficiente. É para isso, né? Então não adianta de nada. E aí você só tem um dia para resolver isso, né?
E claro que isso não vai ser assim, vai ser aprovada e o funcionário agora vai ganhar 2 dias de folga. Não, as empresas elas vão também, né, querer fazer uma contraproposta, né? Você não vai folgar sábado e domingo, até porque tem empresas que não funcionam, principalmente que prestam serviços ao Estado, como luz, companhia de água, né? Tem essas questões. Você pode ganhar uma folga no sábado e ganhar a folga só numa terça, numa quarta-feira. Você pode ganhar folga no domingo, só ganhar na sexta-feira. Mas tudo bem, já seria um grande avanço. Você resolveria as questões, né, de problemas que você tem e na outra folga seria o dia do seu lazer, de você fazer uma pequena viagem com a família, né? As empresas elas têm que se adequar a isso e de repente até abrir frentes de trabalho, porque vai ter que dar folga para aqueles funcionários e de repente admitir outros funcionários. Não vai existir prejuízo para ninguém, né? Não vai. Mas a lojinha ali que tem dois, o quiosquezinho que tem 2 funcionários vai. Não, não vai. Porque geralmente quem tem uma empresa só, sei lá, uma lojinha de capinha aí de celular que bomba por aí, uma loja de confecção, o dono também está de frente. E aí ele vai fazer ali entendeu? Sua tabela de folga do funcionário. Uma grande empresa, ela não vai sentir isso, porque ela está dando folga. Um telemarketing, ele não vai sentir isso. Ele só vai se adequar e, de repente, trazer mais é, é, horários de trabalho. Né? Tem empresa de telemarketing que funciona 24 horas. Eu trabalhei em empresa de telemarketing que funcionava 24 horas e tem ali as equipes que vão se revezando. Né? E 2 dias a mais para uma folga não vai interferir em nada. Né? Só que assim, como é benefício para o trabalhador, existe grande, um grande debate, existe críticas, né? Ninguém para pensar que o trabalhador, ele estando tranquilo, ele vai conseguir fazer seu trabalho de forma melhor, de forma eficaz. Ele vai trazer para a sua empresa, de repente, mais contribuição, ele vai ter condições de planejar, de trazer projetos que beneficiem a sua empresa, a sua equipe, né? Ele estando com a mente tranquila, vai ser muito melhor do que ele chegar estressado, né? Do que a mulher sair de casa já estressada, porque não conseguiu ali, de repente, solucionar algum problema doméstico, e de repente ela sai do trabalho e vai para a faculdade, já se estressa na faculdade, tendo que fazer trabalho, apresentar trabalho. Eu sei porque eu vivi isso tudo de trabalho, faculdade, estágio, e sei como é que foi difícil viver assim, né? Eu sei que quando eu trabalhava 6 por 1, era muito difícil resolver as coisas de casa, resolver aquilo que minha mãe queria, levar minha mãe no médico, ver as coisas da minha filha. É muito ruim trabalhar assim, né? E aí você adquire problemas de saúde, emocional, aí vem fibromialgia, problemas de gripe. E aí o trabalhador faz o quê? O que ele pode fazer? Vai no médico e pega atestado. Bom, pegou atestado, a empresa ela não se planejou para que aquele funcionário faltasse naquele dia, ou vai faltar naqueles dias que o atestado está cobrindo. Ele faz o quê? Não é melhor ele ter folga e se planejar que aquele fulano, aquele funcionário daquele setor vai ter folga naquele dia e ele se adequar do que o funcionário chegar e colocar um atestado médico? Né? Tem que pensar nisso também. Eu conheço um monte de gente que nesse momento estão afastada do trabalho, tá? E para pessoas que trabalham de segunda a sexta também, né? Porque a questão não é profissional só, não é o salário. Tem gente que ganha muito bem e está afastada do trabalho. Professores, médicos, né? Telemarketing é o setor que mais eu sei, porque eu fui no telemarketing e sei o quanto é difícil. Pessoas novas tomando remédios para poder atender, para poder trabalhar, e estão afastadas. Pessoas com 2, 3 anos afastadas pelo INSS, sempre pedindo para prorrogar, indo a psiquiatra. Não é melhor que o empresário possa se adequar a isso e dar 2 dias para o seu funcionário do que ele ter esses problemas de pessoas afastadas, né? E tendo que fazer recrutamento, pessoas que estão pedindo demissão. Então, gente, é isso aí. A gente tem que parar para pensar bem e ir nessa luta. Essa luta não é esquerda, não é direita, não é capitalismo, não é socialismo. É questão de saúde mental, questão de saúde emocional, né? Questão que a gente tem para que a gente possa ter aí um consenso entre um lado e entre o outro. Então, eu peço para vocês compartilhem esse vídeo, né? Dê seu like, faça seu comentário. Eu vou colocar aqui sobre, né, o link da lei,
para que vocês possam aí se inteirar e saber por que que hoje a gente está com esse projeto na Câmara, né? Para que a gente lute para ser aprovado, porque vai ser muito bom e vai dar assim uma qualidade de vida, um renovo de vida, vai revigorar os empregados que vai chegar no seu trabalho depois de uma folga, de repente, até melhor, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa semana, uma semana abençoada, que Jesus abençoe a todos com muita paz, com muito amor e vamos à luta. Tchau.